Olá, seja bem-vindo a este canal. Aqui você encontra informação de interesse do servidor público. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar um conteúdo. Se você gostou desse vídeo, ao final dele, curta e compartilhe, porque assim a ferramenta vai entender que esse conteúdo é importante e vai entregar cada vez mais para outros servidores públicos que carecem dessa informação. O assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é ser um servidor público. E a razão de eu trazer esse tema é porque eu tenho percebido pelos comentários deixados em minhas redes sociais que essa informação, esse esclarecimento sobre o que é ser um servidor público, ela está sendo muito necessária. Tanto para quem não é servidor público, mas principalmente para quem é servidor público. Se você ainda não me conhece, eu sou Suélia Souza, servidora federal, especialista em procedimento disciplinar. E ajudo os servidores a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. Quando se fala em servidor público, normalmente se pensa logo no salário e na estabilidade. Só que ser um servidor público vai muito além do lado financeiro e da segurança. Ser um servidor público é estar comprometido em atender a sociedade e transformar a sociedade através dos serviços de qualidade, das políticas públicas. Quando se fala em servidor público, normalmente já se pensa na estabilidade e no salário. Só que ser servidor público é muito além da remuneração e da segurança. Quando você assume um cargo público, você não está só arrumando um emprego, um trabalho. Você está assumindo uma missão. A missão de transformar a sociedade em que você vive por meios das políticas públicas, prestando um serviço de qualidade aos cidadãos. Então, ser servidor público é você ter o perfil para servir. E uma pergunta que deveria ser respondida por todas as pessoas que pretendem ingressar no serviço público é: eu tenho o perfil para servir? Essa pergunta faz toda a diferença, porque se a pessoa tem o perfil para servir, ela não vai se decepcionar, ela não vai ficar desmotivada quando ela chegar no serviço público e conhecer a sua realidade. Porque uma coisa é a realidade que se prega de servidor público, outra é a realidade que se vive o servidor público no seu dia a dia, no desempenho de suas atribuições laborais. O que a gente tem percebido, e é por isso esse assunto, é que fazer concurso público, ser servidor público, meio que virou moda. Todo mundo quer ser servidor público, mas nem todos têm o perfil para ser servidor público. E a gente constata isso porque quando eles chegam no serviço público, que eles tomam posse, e eles veem a realidade do serviço público, ficam desmotivados, decepcionados. E aí eles começam a prestar um serviço de péssima qualidade para a população, fica sentado esperando o seu salário cair no final do mês, totalmente desmotivado. Só que isso tem prejudicado toda a categoria de servidores públicos. Sabem por quê?
a nossa sociedade, o que ela acha do servidor público é que nós somos um bando de gente que ganha altíssimos salários, o que não é realidade, não fazem nada, o que não é realidade também, porque o servidor público atualmente, principalmente do Executivo Federal, ele está sobrecarregado de trabalho, porque aqueles que foram aposentando ou que foram pedindo demissão não foram sendo substituídos. Nós estamos com uma defasagem de mais de 20 mil servidores. Só que as atribuições que eram realizadas por eles são realizadas por quem está hoje na ativa trabalhando, ou seja, a pessoa está sobrecarregada de trabalho. Isso tem gerado enfermidade nos servidores por causa de pressão, por cumprimento de meta, de resultado. Então, quando essas pessoas que não têm o perfil de servir chegam no serviço público, elas se decepcionam, porque principalmente os servidores públicos do Executivo Federal, o salário é baixo, as condições de trabalho é praticamente inexistente, a cobrança é grande, a ocorrência de assédio moral é alta, e isso tem levado o servidor a ficar doente. Então, a gente precisa, a classe servidor público precisa se unir para mudar esta realidade. E somente o servidor é capaz de mudar essa realidade para fazer a sociedade ver ele com respeito que ele merece, com a admiração, com a valorização que ele merece e que ele não é visto hoje. Porque para o governo, para a administração, é muito cômodo que a sociedade ache que o servidor ganha rios de dinheiro, porque assim ele não vai ter força para lutar por salários justos, por condições justas de trabalho. Para a administração, quanto mais a sociedade for contra o servidor, melhor. Só que o servidor está sendo prejudicado, a sociedade está sendo prejudicada, porque olha, o serviço público, ele é prestado para a sociedade, bem ou mal, ele é prestado, e quem presta são os servidores públicos. Quem cuida da sua segurança são servidores públicos. Quem cuida da sua saúde são servidores públicos. Quem cuida da sua justiça gratuita são os servidores públicos. Quem cuida da sua educação são os servidores públicos. Quem cuida do seu transporte são servidores públicos. Se não fossem os servidores públicos, será que os cidadãos que já andam em péssimas condições financeiras teria condições de sobreviver sem os serviços públicos? Mas a sociedade não está enxergando isso. E cabe a nós, servidores públicos, nos unirmos para reverter essa situação, conscientizando as pessoas que estão chegando no serviço público, que vai fazer concurso, qual é a realidade que ele vai encontrar no serviço público para que ele não se decepcione. Será que ele tem o perfil para ser um servidor público? Porque para ser servidor público você vai servir. O servidor público tem estabilidade? Sim, mas de que adianta ela? Em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens de ser um servidor público, o lado positivo e o lado negativo, para que vocês entendam que o servidor público vive de aparência. A sociedade coloca o servidor público num patamar que não é a sua realidade. A realidade do servidor público é viver de empréstimo consignado. É viver esperando o 13º para poder pagar seguro do carro, para poder pagar mensalidade de escola de filho, para poder fazer uma viagem de férias que ele paga a passagem o ano todo em suaves parcelas. Essa é a realidade do servidor público, principalmente do Poder Executivo. Servidor público que ganha altos salários é uma grande minoria. As minorias são formadas pelas exceções. A maioria formada, regra é a maioria. Portanto, a maioria do servidor público não ganha alto salário. Ele não tem condições boas de trabalho. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também, que os
as pessoas terceirizadas que estão no serviço público, estão atendendo a população, toda vez que eles não prestam um bom serviço para a população, ela não sabe se ele é um servidor público ou se ele está servidor público. Ela diz que o servidor público atende mal o contribuinte, mas ela não sabe que a grande maioria dos servidores públicos efetivos de carreira, aquele que tem o dom, ele não está atendendo ao público. Ele está dando condição para que o público receba o serviço de qualidade que ele precisa. Então a gente precisa se unir. É por isso que eu trouxe esse recado hoje, para alertar o que é ser um servidor público, para que quem já é servidor público repense: será que eu estou prestando um serviço de qualidade? Será que eu estou honrando a categoria de servidores públicos na hora de prestar o serviço aos cidadãos? E você que ainda não é servidor público, se pergunte: será que eu tenho o perfil de ser servidor público, de servir? De trabalhar motivado mesmo com salário defasado? Com o chefe me perseguindo? Com um computador que não está com sistemas atualizados? Eu tenho condições de fazer isso com alegria, com motivação? Se a resposta for não, vá empreender, vá para a iniciativa privada, mas deixe o serviço público para quem tem o perfil de ser servidor público, que é servir a população. Esse é o recado que eu tinha para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita para você curtir, porque semanalmente eu trago conteúdo de interesse do servidor público, principalmente voltado para a área disciplinar, que é a minha especialidade. Então, um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.